Olá, gente! Estamos de volta com a Rua Direita, dessa vez para falar sobre o MST, o famigerado MST, né? Tem bastante coisa para a gente falar sobre o assunto. O aspecto econômico, o aspecto político, o aspecto jurídico e até o aspecto psicológico do movimento. Vamos começar pelo psicológico. O que é que nós devemos conhecer sobre o aspecto psicológico do MST? Exatamente uma técnica usada em psicologia comportamental, chamada de estimulação contraditória, que consiste em expor às pessoas duas situações antagônicas entre si para gerar uma confusão mental tão grande ao ponto de deixar as pessoas sem qualquer reação. O uso dessa técnica começou na União Soviética com um cientista chamado Ivan Pavlov. Vamos dar um exemplo. Assiste a essa cena aqui que foi tirada de uma novela de televisão. Quem é o Regina? Sou eu. Apesar de viver tão perto dela e sonham com melhores. Perceberam? O militante sem terra é tratado como vítima dos fazendeiros gananciosos e violentos. Agora assiste a essa reportagem aqui. O sul do Pará chocou o país pela violência. Numa delas, a Rio Vermelho, no município de Sapucaia, a 900 quilômetros de Belém, os invasores chegaram de madrugada. A fazenda, que é uma referência do Brasil na criação de gado, contabiliza o prejuízo. O estoque de sêmen, armazenado nesse botijão, foi parar no lixo. E o programa de melhoramento genético que estava sendo realizado e que beneficiaria o Brasil, terá de esperar pelo menos um ano para ser retomado. Isso é um prejuízo tanto financeiro como um prejuízo genético para a região, porque muitos desses sêmens talvez a gente nem consiga adquirir mais por questão de reprodutores que já morreram ou reprodutores que não se tem mais o sêmen no mercado. Depois de aterrorizar as famílias de trabalhadores, os invasores continuaram a destruir a propriedade. Nesse armazém, atearam fogo em mais de 500 sacas de milho, sementes que iam ser plantadas nos próximos dias. Veja o estado em que ficaram os banheiros, pias, vasos, espelhos, tudo quebrado. Sob a mira de armas, os moradores foram obrigados a sair das casas. Móveis, geladeiras, fogões, tudo foi jogado para fora e destruído. O vandalismo não teve limites. Restos de um coquetel Molotov, a bomba caseira feita com gasolina e diesel, ainda estão no chão do curral e em cima do telhado. As marcas da destruição estão por todo lado. 3 horas da manhã, todo mundo dormindo, quando acordou foi já com um tiroteio, quebrando as portas, bastante armado, e outros com marreta, facão, faca, que tem de destruir mesmo. Tinha revólver, pistola, espingarda. Quebraram essa pia aqui, quebraram essa pilha aqui com machado, tudo que eles pegou, eles quebrou aqui, que era uma pilha. Tacaram fogo no meu bujão de gás aqui, cortaram a mangueira, jogaram o meu bujão de gás aqui pegando fogo, foi na hora que eu corri, que eu achei que ia explodir. Foi aí. Aí pegaram, destruíram também um pouco das minhas coisas aqui, que ficou só o necessário aqui, que deu mais ou menos para tirar mais ou menos. Foi isso aqui. Quebraram a janela tudinho, quebraram uma cama minha, que já saiu também. E daí por diante. De onde vieram os invasores? Dali mesmo. Na verdade, já estão acampados há mais de 2 anos numa área da fazenda Rio Vermelho. A justiça concedeu o mandado de reintegração de posse ao proprietário, mas a decisão não foi cumprida.
Nunca nós pensamos em deixar isso aqui. E não vamos deixar. Nós vamos continuar no Pará, nós vamos continuar nas nossas fazendas, nós vamos produzir, vamos gerar empregos e vamos continuar aqui onde nossos tios começaram há 36 anos atrás. Aqui na Fazenda Maria Bonita, no município de Eldorado dos Carajás, a destruição foi tão grande que dá a impressão de que aqui aconteceu um terremoto. O que sobrou são ruínas das casas, como esta aqui. Na frente das casas destruídas, 2 tratores estão completamente queimados. De cima dá para ver melhor o estrago. O curral, as baias, os depósitos, armazéns foram depredados. Mais de 100 invasores permanecem na Fazenda Maria Bonita. Eles matam o gado, aterrorizam os funcionários e impedem a produção. O proprietário tenta na justiça a reintegração de posse há mais de 2 anos. Ao sobrevoar o local, flagramos um grupo deles incendiando os pastos. Quando nos aproximamos, fomos recebidos a bala. Nós estamos nesse momento aqui sobrevoando a fazenda que foi invadida e estamos sendo alvejados aqui, né? Alguns tiros. Eles estão atirando, mas a altura não alcança. Estão atirando no helicóptero. Os trabalhadores das 2 fazendas invadidas têm o mesmo sentimento, o medo. Nem as crianças foram poupadas. Os remédios do meu menino quebraram tudinho, mucilão, leite ninho, tudo eles destruíram. Eu tô com medo ainda, porque a qualquer momento eles podem vir pra cá também. Aí nós não tem por onde nós correr mais. Não deixaram nem sequer tirar menos uma calcinha, uma blusa, nem nada pras meninas, né? Aí eu entrei em desespero, comecei a chorar logo e fica muito difícil. Sua casa foi destruída? Foi destruída para a primeira, que eles entraram com o trator e derrubando tudo, quebrando tudo. Apesar da violência, das agressões, do prejuízo, das ameaças, nenhum dos responsáveis foi preso até agora. Aí a pessoa vê uma coisa dessa e pensa, meu Deus, alguém faça alguma coisa, socorro! Opa, mas espera aí, eles são vítimas, são heróis, eu não posso dizer isso. Aí fica sem reação. Compreendeu o truque? Já reparou que toda vez que aparece uma reintegração de posse na televisão, os primeiros integrantes do MST que aparecem são sempre mães com crianças no colo, gente com carrinho de bebê, idosos em cadeira de roda e assim por diante. Então, é uma maneira de desencadear a estimulação contraditória. Esse truque aparece em diversos campos, na literatura, na música, no cinema, na televisão. Lembra do poeta João Cabral de Melo Neto? Lembra daquele poema musicado pelo Chico Buarque, Funeral de um Lavrador? Pois é, o nome da obra é Morte e Vida Severina, que já virou até série na Rede Globo. Teve também uma novela da Rede Globo chamada O Rei do Gado, e tantas outras séries, novelas, textos, poemas e músicas, sempre tratando esses sem terra como coitadinhos, como bonzinhos, como heróis. Aí vem os jornais e os telejornais e mostram o contrário. Isso deixa todo mundo sem reação. A armadilha começa aí, na esfera cultural. Então o primeiro engodo a ser desfeito é esse. A primeira ação deve ser sempre no âmbito cultural. Então põe isso na cabeça, meu Deus do céu, põe isso na cabeça e vê se alerta as outras pessoas também. O MST não é bonzinho coisa nenhuma. Essa gente não é vítima de ninguém, são terroristas. Olha só, quem faz isso aqui é terrorista, terrorista. Dá para entender? Vamos para a segunda peça da armadilha, que é a parte política do movimento. Quem é que financia o MST? Porque para existir um movimento como esse é preciso dinheiro. E de onde é que vem esse dinheiro? Em primeiro lugar, o MST é uma instituição que não existe oficialmente. Não tem CNPJ. Ou seja, não tem como a Receita Federal, nem ninguém, saber de onde vêm os recursos. Começa por aí.
Alguns recursos, no entanto, a gente sabe de onde vem. Tem no mínimo 8 ONGs e agências de cooperação internacional que patrocinam o movimento, inclusive organizações ligadas à Igreja Católica, como a alemã Caritas, e também ligadas à Igreja Protestante, como a chamada Christian Aid. Ou seja, você está lá orando para Deus e financiando o diabo com o seu dízimo e com as suas contribuições para a igreja. Olha em que ponto isso chega. As doações dessas ONGs atingem cifras próximas a R$800 mil por ano. Só de que a gente sabe, viu? Porque o MST não divulga os seus patrocinadores. E não para por aí, não. Em 2014, entraram R$1.119.000 via BNDES e Petrobras, além de 448 mil via INCRA, e um patrocínio da Caixa Econômica Federal, no valor de R$200 mil. Tem também a Associação Nacional de Cooperação Agrícola, a ANCA. Essa ANCA capta recursos do governo federal, principalmente na era PT. E é notória a aliança do PT com o MST, né, gente? Não precisa nem comentar isso, né? Basta olhar os jornais da época do impeachment da Dilma e ver que os protestos do MST contra o que eles chamaram de golpe eram praticamente diários. Mas voltando para a ANCA, ela capta recursos do governo via, olha só, via Lei Rouanet, que é a lei de incentivo à cultura, e também via Petrobras. Esse dinheiro se destina a levar para os assentamentos o programa Brasil Alfabetizado. Só que o Tribunal de Contas acabou descobrindo que essa grana vai até para financiar carro de som, camiseta, enfim, equipamento para fazer militância. Para resumir a coisa, quem é que financia o MST? Somos nós mesmos. A gente trabalha, o governo come 5 meses do nosso rendimento por ano para financiar movimento terrorista como esse aí. Movimento que age contra nós mesmos. Pressão de cima do governo, pressão de baixo dos movimentos sociais. Isso é uma estratégia de manipulação social. Pior que a gente não pode nem rezar para isso acabar, porque rezando nós também estamos financiando o MST. Não, beleza? E na esfera jurídica, como é que funciona? Vamos ver o que diz a Constituição Federal sobre propriedade. No artigo 5º, diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Aí vem a brecha do inciso seguinte, no inciso 23. A propriedade atenderá à sua função social. Gente, mas o que é essa função social? Como princípio do direito, a função social da propriedade é uma ideia relativamente recente, que foi iniciada no século XX. A propriedade deve atender a uma necessidade econômica, sendo que deve prevalecer o interesse público sobre o privado. Repito, deve prevalecer o interesse público sobre o privado. Ou seja, o título de propriedade não significa nada. Você pode ter pago por uma terra e futuramente ser desapropriado, porque ela não atende à sua função social. O artigo 186 da Constituição define isso. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei,
aos seguintes requisitos. 1. Aproveitamento racional adequado. 2. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. 3. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. 4. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Precisa preencher todos os 4 requisitos, ok? E como é que age o MST? Ele age por meio do chamado esbulho possessório, ou seja, invade a terra e toma posse. Fica por lá, instala cabana, barraco, fica tudo lá. E aí, o que o proprietário tem de fazer? No artigo 1210 do Código Civil, diz assim: o possuidor esbulhado, ou seja, o dono da fazenda que foi invadida pelo MST, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força. Ou seja, ele pode ir lá dar um jeito, do jeito dele. Contanto que o faça logo, porque senão vai cair em uso capião e ele perde a terra. Os atos de defesa ou de esforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição de posse. Ou seja, ele precisa agir logo e não pode atentar contra a integridade física ou a vida do invasor. Claro que ele não vai conseguir nada assim, né, gente? É óbvio. O que o proprietário tem de fazer, então? Entrar com um processo de reintegração de posse. Só que o MST não existe no papel, lembra? O MST não tem CNPJ. E aí, vai entrar com um processo contra quem? Aí é que está o nó da coisa. Uma encrenca e tanto, meu amigo. A pior coisa que pode acontecer a um proprietário de terra é ser invadido pelo MST. Mas enfim, o que o MST faz com as terras que ele recebe? O movimento já recebeu mais de 22 milhões de hectares do governo. São 5 Dinamarcas. 5 Dinamarcas. O MST recebe a terra e faz o quê? Faz assentamentos. Cada integrante recebe um lote. Aí precisa começar a produzir. Só que vai esbarrar aí numa grande dificuldade. Como produzir? Eles não são agricultores, eles são militantes terroristas. Eles não sabem trabalhar na terra. Os poucos que sabem, que são os enganados que estão lá no meio, não tem como produzir, porque para isso são necessários insumos, adubo, fertilizante, defensivos, sementes, e precisa de maquinário agrícola. Tem dinheiro para isso? Não tem. E por que não tem? Porque isso não interessa para o movimento. Não existe nada mais improdutivo que um assentamento do MST, por incrível que possa parecer. Aí o que o assentado tem que fazer? Ele é obrigado a vender a terra e virar sem terra de novo, e voltar a invadir novas terras. Assim o movimento continua sempre ativo. Isso é o que importa para eles, entendeu? É um movimento financiado por nós, sob a proteção das leis e do Estado, sob as bênçãos da igreja e sob a apologia da mídia. Tá vendo a armadilha que montaram para nós? Aí você pode perguntar, o que há de mal em fazer a reforma agrária? Ué, vamos olhar a história? O ditador Robert Mugabe, do Zimbábue, esse que foi destituído agora recentemente, promoveu a reforma agrária por lá. Qual foi o resultado? Inflação galopante e fome. No México também tentaram. O fracasso lá foi tão retumbante que o governo logo teve que agir para colocar a iniciativa privada de volta na agricultura. No Egito, a reforma agrária tentada por Gabal Abdel Nasser, aquele assassino comunista, tornou os agricultores ainda mais miseráveis.
Ah, mas nos Estados Unidos foi feita a reforma agrária e deu certo. Esse é o principal argumento da esquerda. Só que não foi bem assim. O Homestead Act não desapropriou ninguém. Apenas vendeu terras desocupadas no oeste americano a preços baixos para pessoas do leste que não tinham terras. A ideia era fazer a ocupação do oeste. Ou seja, não houve desapropriação. E o que quer o MST de verdade? Reforma agrária? Se fosse, já seria um problema. Mas não, é pior que isso. O que eles querem é a coletivização das terras, nos moldes soviéticos mesmo, de Stalin, nos moldes de Cuba, nos moldes de Mao Tse-tung. Foi essa coletivização que gerou uma fome sem precedentes na China, descrita com muita propriedade nesta obra aqui de Frank de Cotter, A Grande Fome de Mao, que eu recomendo inclusive. A mesma coletivização de terras que fez Cuba passar da condição de grande exportador de açúcar para a condição de importador. Pois é, Cuba hoje importa açúcar. Dá para acreditar nisso? A mesma coletivização de terras que aconteceu na União Soviética com Stalin, com a criação dos kolkhozes. O Stalin, o que ele fez? Ele desapropriou todos os pequenos e médios produtores rurais e mandou tudo para a Sibéria, para campos de concentração, os chamados gulags, ou seja, matou tudo, matou todos os proprietários. E aí criou terras coletivizadas, chamadas de kolkhozes. Resultado, não precisa nem falar, né? Fome, 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 fome. Então, o MST quer exatamente isso. Para isso, eles bloqueiam estradas, invadem terras, agridem pessoas, enfim, agem como terroristas mesmo. Sem falar que a Escola Nacional Florestan Fernandes e todos os outros empreendimentos educacionais do MST agem como foco de doutrinação revolucionária comunista. São 160 mil alunos e 4 mil professores ensinando essas crianças a, desde cedo, a acreditar que invadir propriedade alheia é justificável. Quem é que financia isso? Já falamos, Lei Rouanet, Petrobras e Caixa Econômica. Aquele apartamento que você financiou pela Caixa ajudou o MST a fazer lavagem cerebral nas crianças. Não é uma beleza? Esse movimento está de tal forma avançado que a palavra latifúndio, hoje em dia, é quase um palavrão. Só que o Brasil hoje é um dos países com o alimento mais barato do mundo, exatamente por causa do latifúndio malvadão. Vamos para o aspecto econômico? Lei da oferta e demanda, gente. Quanto mais produz, mais barato fica o produto. Quanto maior a oferta, menor é o preço. Como é que faz para produzir muito? Precisa ter eficiência, precisa de máquina, precisa de adubo, semente geneticamente modificada, defensivos. Com essa concentração de capital no campo, é possível produzir cada vez mais com cada vez menos terra. Que coisa boa, meu Deus do céu, não é? Tem gente que diz que o agronegócio tende a concentrar cada vez mais terra nas mãos de poucos. Uma dessas pessoas é esta senhora aqui, muito conhecida de vocês, Marina Silva, a tartaruga ninja. O que é que diz o IBGE, no entanto? Exatamente o contrário. Desde 1985, a concentração de terras permanece a mesma no Brasil. Só que a produção vem batendo um recorde atrás do outro. Produz-se cada vez mais com cada vez menos terras. Olha a produção de carne por hectare. Olha a de soja. Olha a de leite. A de açúcar. Um recorde atrás do outro, gente. Em 2016, a balança comercial brasileira fechou com um saldo recorde de 47,7 bilhões de dólares, viu? Isso foi puxado principalmente pelas exportações de soja
e de milho. Quem é que pode ser contra isso? Só gente como esse canalha aqui, o João Pedro Stedley, que é o líder do MST. Olha o que esse canalha defende, gente. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Olha se ele é gente boa. Dá uma olhadinha. E nós outros temos que compreender que somos um solo pueblo e que temos que derrotar-los de uma forma unida. Por isso venimos aqui a dizer que desde Brasil estamos com vocês. Venimos dizer a Maduro que o pueblo brasileño está contigo. Não esmoreça, Maduro. Não tenha medo dessas mierdas que só têm dinheiro e manipulam a ideologia. Frente a ellos, nosotros tenemos una fuerza que es la calle. Cuando tengan duda, sigan a Chávez y tomen la calle, que es en la calle que vamos a derrotar el imperio y toda la burguesía del continente. Adelante, comandante Maduro. ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Viva el pueblo latinoamericano! ¡Viva la liberación de nuestra América! Gracias. Gente finíssima, né, pessoal? Olha o que ele defende. Ditadura de Nicolás Maduro. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar de falar em fixar o homem no campo. Isso é uma tremenda de uma bobagem. Os melhores empregos hoje estão nas cidades, principalmente no setor de serviços. Para vocês terem uma ideia, 70% da economia americana está concentrada no setor terciário, que é comércio e serviços. É nesse setor que estão os empregos. Quem quer trabalhar vai para a cidade. Esse negócio de um pedacinho de terra para cada um é puro delírio, que é alimentado por gente que não presta, como João Pedro Stedley, Tartaruga Ninja, o cachaceiro lá do 9 Dedos, essa corja toda. Gente que não quer trabalhar. A história não mente. Os resultados desse tipo de movimento foram sempre desastrosos. A mudança começa na cabeça da gente. Está na hora de mudar a maneira de pensar. A volta por cima começa por aí. Pessoal, obrigado pela audiência. Peço desculpas se eu falei demais, mas o assunto é de extrema importância. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau!